Isso é um outro debate que o governo vai fazer em outro momento. A nossa preocupação hoje foi nem entrar nesse debate. Nós sabemos, e quero deixar clara a minha posição, que eu já disse na semana passada, eu concordo com o governo que não há espaço para a prorrogação do auxílio emergencial de R$600. Nós temos que construir um caminho, mas esse debate nós vamos fazer em outro momento. O que está nos preocupando é o número enorme de matérias que vem saindo da imprensa, que vocês vêm veiculando, que vai se organizar um jeitinho para explodir o teto de gastos. Você explode o teto de gastos de um lado e a economia afunda do outro. Nós queremos continuar com a nossa responsabilidade, nós temos que ter paciência, equilíbrio. Essa pandemia, ela foi muito forte na economia, foi muito forte principalmente na perda de vidas, mas para retomar, depois que esse período passar, para retomar o caminho correto, o fluxo correto daquilo que a gente vinha fazendo em conjunto com o ministro Paulo Guedes, desde o início do governo Bolsonaro e antes com o presidente Michel Temer, nós precisamos ter responsabilidade. E a responsabilidade passa por soluções estruturais. O jeitinho brasileiro precisa ficar de lado. E a gente veio aqui conversar com o ministro e deixar claro qual é a posição da presidência da Câmara, a posição de parte dos líderes. O Arthur está aqui representando isso. Que, primeiro, de forma nenhuma, a presidência da Câmara vai pautar, e eu espero que o governo não encaminhe, nenhuma prorrogação do estado de calamidade. Nós combinamos essa conversa através do ministro Paulo Guedes, eu junto com o líder Arthur Lira, para a gente tratar daquilo que está nos angustiando, ministro? Eu acho que a gente vem, inclusive desde o governo do presidente Michel Temer, com a PEC do teto de gastos, com a reforma trabalhista, agora no governo do presidente Bolsonaro, outras reformas, a principal, a previdenciária, com um olhar sobre a melhoria da qualidade do gasto público. A pandemia fez o governo, de forma extraordinária, gastar mais, mas esses gastos não podem ser ampliados de forma infinita. Os recursos são finitos, a condição do Estado brasileiro é limitada. Então a gente começou a ver, e eu tenho falado isso, tenho conversado com o ministro, com os líderes, sobre essa preocupação de todo mundo agora tentar dar um jeitinho para conseguir resolver os seus projetos, que sejam investimentos, entre outras áreas. E a gente veio aqui conversar com o ministro e deixar claro qual é a posição da presidência da Câmara, a posição de parte dos líderes. O Arthur está aqui representando isso. Que, primeiro, de forma nenhuma, a presidência da Câmara vai pautar, e eu espero que o governo não encaminhe, nenhuma prorrogação do estado de calamidade, para que isso não seja um instrumento de se utilizar a PEC da guerra olhando o próximo ano, quer dizer, usando a prorrogação do estado de calamidade como instrumento para furar o teto. Então essa é uma questão. A segunda parte é que nós devemos e vamos retomar o debate sobre o gasto público. As 3 PECs que o ministro Paulo Guedes encaminhou no ano passado para o Senado, que tratam, como um todo, do Pacto Federativo, propostas que são muito convergentes que estão na Câmara, como a do deputado Pedro Paulo, que nós queremos, junto com o Senado, retomar esse debate. Nós entendemos que se nós queremos espaço para investimento, espaço para ampliar recursos, investimentos para a sociedade, nós não podemos olhar o endividamento público como uma solução, furar o teto dos gastos como uma solução. Nós precisamos voltar a discutir, primeiro, a questão do teto de gastos e os seus gatilhos. Eu acho que se nós conseguirmos avançar rápido nesse tema, nós vamos abrir um espaço no momento que, de fato, o Brasil precisa de investimentos, privados principalmente, mas também públicos. Ninguém está negando isso. Agora, desorganizar o que foi construído, o que tem apoio da equipe econômica, que tem apoio majoritário na Câmara de Deputados, que é o teto de gastos, e a pressão que o teto de gastos faz pela melhoria do gasto público, nós não vamos abrir mão disso. Então, na conversa, nós deixamos isso claro ao ministro, que é a nossa posição. Nós entendemos que a calamidade acaba no final do ano, que a PEC da guerra acaba no final do ano, e que se todos nós queremos encontrar caminhos para melhorar a qualidade do orçamento de 2021, esses caminhos precisam ser encontrados no orçamento de 1 trilhão, ou no limite do orçamento de 1 trilhão 485 bilhões, mais ou menos,
que é o limite do orçamento primário para o próximo ano, que está projetado, né? Somado a mais de 300 bilhões de subsídios tributários. É dentro dessa realidade que a gente precisa conseguir os recursos e o espaço fiscal para que a gente possa olhar 2021 ainda como um momento, né, que todos nós sabemos dos passivos, né, da herança que vai ficar da pandemia, do desemprego alto que vai ficar, né, do endividamento alto que vai ficar e da falta de recursos para investimento público. Agora, isso tudo precisa ser construído baseado na responsabilidade, né, que o governo tem e que o parlamento também vem tendo nos últimos anos, organizando um orçamento onde a sociedade não pode, não deve pagar a conta, né, desse Estado brasileiro, que foi construído ao longo de muitos anos, mas principalmente depois da Constituição, que é um Estado que, infelizmente, ele não gera, né, naquilo que arrecada, a qualidade do serviço que nós todos gostaríamos em conjunto. Então, a mais emergencial de todos é a questão do teto de gasto, é o Pacto Federativo. Nós vamos conversar com o presidente Davi, com os senadores, eu junto com o Arthur e com outros líderes, para que a gente faça um grande acordo entre nós. Nós estamos com a reforma tributária caminhando bem. A CBS, que é uma ótima proposta encaminhada pelo ministro Paulo Guedes, o IBS da Câmara e do Senado, todos são muito convergentes, que a gente quer trabalhar junto. Isso vai destravar o crescimento, porque isso vai melhorar a competitividade do setor privado, a simplificação dos impostos de bens e serviços, mas, por outro lado, nós precisamos melhorar a qualidade do gasto público e só tem um caminho, não tem jeitinho, né? Não tem esperteza, o que tem é uma realidade. Nós já temos uma carga tributária de mais de 33% do PIB, somado ao déficit primário. Nós precisamos entender que essa conta, para que a gente possa voltar a investir, a solução dela está dentro do governo e está dentro do Congresso. E é com essas PECs que o governo mandou de forma competente no ano passado, que nós temos que construir a solução para que a gente possa ter recursos para manter a máquina, mas que a gente possa ter recursos para investir nos estados brasileiros. Presidente, qual seria a solução, qual seria o caminho para conseguir encaixar a continuidade do auxílio emergencial? Isso é um outro debate que o governo vai fazer em outro momento. A nossa preocupação hoje foi nem entrar nesse debate. Nós sabemos, e quero deixar clara a minha posição, que eu já disse na semana passada, eu concordo com o governo que não há espaço para a prorrogação do auxílio emergencial de R$600. Nós temos que construir um caminho, mas esse debate nós vamos fazer em outro momento. O que está nos preocupando é o número enorme de matérias que vem saindo da imprensa, que vocês vêm veiculando, que vai se organizar um jeitinho para explodir o teto de gastos. Você explode o teto de gastos de um lado e a economia afunda do outro. Nós queremos continuar com a nossa responsabilidade, nós temos que ter paciência, equilíbrio. Essa pandemia, ela foi muito forte na economia, foi muito forte principalmente na perda de vidas, mas para retomar, né, depois que esse período passar, para retomar o caminho correto, o fluxo correto daquilo que a gente vinha fazendo em conjunto com o ministro Paulo Guedes, desde o início do governo Bolsonaro e antes com o presidente Michel Temer, nós precisamos ter responsabilidade. E a responsabilidade passa por soluções estruturais. O jeitinho brasileiro precisa ficar de lado. Dá para abrir espaço para investimento desvinculando, desindexando, né, cortando subsídios, tem muitos caminhos. O orçamento brasileiro é enorme, né? Então nós precisamos dar a solução dentro dos gastos que nós já temos. A sociedade, se você pesquisar, você vai ver que ela não está mais disposta, nem tem condições com essa crise de colaborar mais e mais, porque quando aumenta a dívida, ela pode não pagar, ela pode achar que não está pagando a conta do aumento da dívida, mas ela estará pagando o aumento da dívida brasileira. Então não tem saída fácil, a gente sabe disso, não é um momento simples, a gente compreende aqueles que querem, todos nós queremos que o Brasil possa voltar a ter investimento público. Investimento público não é crime, né? Eu sou a favor do investimento público, mas eu sou a favor do investimento público dentro do teto de gastos. Então, se nós olharmos as PECs que o governo mandou para o Senado, a PEC do Pedro Paulo, que foi feita no governo anterior, mas que o ministro Paulo Guedes sempre elogiou, dentro dessa realidade, nós temos que construir espaço. O ministro Paulo Guedes sempre fala, desvincular e desindexar o orçamento, e, como ele fala sempre, devolver no longo prazo para a política as soluções do orçamento público brasileiro. Isso tudo vai levar, o ideal, 10, 20 anos.
porque o orçamento hoje nosso é todo engessado, são despesas obrigatórias que a gente não pode cortar. E esse debate a gente vai ter que fazer e está também no teto de gastos. A questão da possibilidade de você mexer no orçamento, reduzir despesas no momento de crise, não é possível que um país como o Brasil, que a arrecadação dos estados e municípios da União cai 20%, 30%, que você não possa cortar despesa. Isso não existe, né? Isso vai inviabilizando cada vez mais as condições do gestor público de governar o Brasil, os estados e os municípios. Mas no caso dos gatilhos, o próprio governo que decidiu encaminhar um texto via Senado. Não tem problema nenhum, nós não estamos discutindo Eles isso. estão desistindo. Não, o que nós estamos dizendo é o seguinte: eu vejo deputados, eu vejo senadores, eu vejo ministros do governo, todo mundo querendo recursos para investimento público no próximo ano. Em todos os poderes, aqui no Executivo e no Legislativo. Todo mundo está pensando nisso. Então, todo mundo tem que construir a solução, né? Tem senadores falando da necessidade de investimento, tem deputados falando e tem ministros da área de investimento do governo, da área de desenvolvimento regional, da área de infraestrutura, querendo recursos para investimento. Vamos sentar na mesa, vamos dizer, nós também queremos, mas nós queremos baseado na redução das despesas e não no aumento das despesas. Por quê? Porque isso vai gerar, por um lado, uma falsa expectativa positiva que vai ter investimento público, por outro, nós vamos ser, mais uma vez, né, perder a credibilidade e o apoio dos investidores, aqueles que precisam investir no Brasil. Não podemos esquecer que a nossa poupança interna, a nossa taxa interna de investimento está pequenininha. Nós precisamos de investimento privado, de investimento externo. E, para isso, o equilíbrio fiscal é uma das âncoras mais importantes. Presidente, isso que o senhor está dizendo para a gente agora é uma posição conhecida do senhor de meses. O ministro Paulo Guedes, a gente sabe que concorda com isso também. Os senhores ficaram conversando lá dentro 1 hora, talvez mais. Teve alguma... Isso que o senhor está dizendo para a gente me soa mais uma sinalização para o mercado do que qualquer outra coisa. É uma sinalização. Eu queria saber, mas onde eu queria chegar é o seguinte: teve algum outro encaminhamento dessa reunião? Nossa decisão de estar aqui agora falando em conjunto, se eu estiver errado, o ministro me corrija, é para mostrar para a sociedade brasileira, para o governo brasileiro, para o legislativo brasileiro, para o Supremo brasileiro, que nós, não é, que temos a responsabilidade, eu que tenho a responsabilidade de pautar e de conduzir as propostas junto com o líder Arthur, com o ministro Paulo Guedes, nesse momento tão difícil da nossa economia, conduzir a nossa economia, que nós queremos encontrar caminhos, né, para melhorar a qualidade do gasto público, mas não será furando o teto de gastos, não vai ser construindo um jeitinho para resolver o problema. Não há jeitinho mais para resolver os problemas de gasto público no Brasil. Só tem um jeito, é reestruturar, reformar o Estado brasileiro. A gente fez a Previdência, a gente fez a Trabalhista, estamos começando a tributária e precisamos, até antes da administrativa, né? Até antes da administrativa nós precisamos regulamentar os gatilhos do teto de gastos. Essa deve ser a nossa prioridade número 1, né, nesse momento, porque com isso a gente distensiona a relação dentro do parlamento, dentro do próprio governo, dando as condições de todo mundo trabalhar junto, que a gente possa abrir já para o ano que vem um espaço para investimento, mas que ele seja desindexando o orçamento, desvinculando o orçamento, porque é o único caminho razoável, né, racional e responsável para que a gente possa sair dessa crise melhor do que a gente entrou. Nessa reunião, de fato, o governo jogou a toalha de enviar a reforma administrativa nesse ano e também queria saber do senhor, ministro, e a gente veio aqui conversar com o ministro e deixar claro qual é a posição da presidência da Câmara, a posição de parte dos líderes. O Arthur está aqui representando isso, que, primeiro, de forma nenhuma, a presidência da Câmara vai pautar, e eu espero que o governo não encaminhe, nenhuma prorrogação do estado de calamidade.